Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. É bom estar contigo nessa caminhada da série Lugar Secreto. Por favor, deixe lá o seu like, compartilhe, tá bom? Eu vou agradecer muito, mas quem vai te recompensar sem dúvida é o poder do Espírito Santo de Deus e Cristo Jesus, porque essa mensagem vai chegar a várias pessoas, pessoas que você vai ver no céu, com certeza. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos nessa caminhada, desse estudo sobre o quão o Senhor nos educou através de um processo pedagógico que foi o santuário. Seria vários estudos, mas o Senhor me deu a tua compreensão. Obrigado, Espírito Santo, para resumir algumas coisas para os meus amigos. Senhor, toca no coração deles através do teu Santo Espírito e prepara-os cada vez mais para a tua breve volta, Senhor. É o que eu te peço, porque esse é o teu desejo, que nos acheguemos cada vez mais a ti, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós paramos falando sobre a questão do pecado, e eu quero lembrar para vocês o quão terrível é essa condição do pecado, a tal ponto de fazer Cristo Jesus maldito, porque tem um texto lá em Números que fala: maldito aquele que morrer no madeiro. E Jesus morreu numa cruz de madeira para se tornar maldito e nos tornar justificados. E aí Jesus nos justificou. Aleluia! E aí você entende que está lá em Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, versículo 20. Mas aonde abundou, aumentou o pecado, superabundou a graça. A graça nos reconciliou com o nosso Deus e nós podemos ter acesso direto ao santuário de Deus. Como o santuário mostrava esse processo de ter acesso e restauração, que é o desejo do nosso Pai Celestial. Levítico 5, 5, 6. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas faltas, deverá confessar o seu pecado. Lá também em Provérbios 28, 13, mostra: quem encobre as suas transgressões jamais alcançará sucesso, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. O primeiro passo para o processo de salvação era reconhecer o seu pecado, caminhar no meio do acampamento trazendo aquele cordeiro para levar em sacrifício por seu pecado. Ele também tinha que colocar a mão sobre o cordeiro e falar o pecado claramente sobre a cabeça daquele cordeiro. Especificar o pecado. Êxodo 30, versículo 18. Farás também, desculpe, queridos, temos um outro processo que mostra também o processo de restauração da condição do pecado, o pecador, para o justificado e aquele que vai caminhar ao lado de Deus, entrar na adoração com Deus. Está na construção da pia. Presta atenção, Êxodo 30, 18. Farás também uma pia de cobre, com sua base de cobre, para lavar, e porás na tenda da congregação, entre o altar e a tenda, e deitarás nela a água. Aquela água, queridos, ela era colocada para purificação do sacerdote, do pecador, lavava as mãos e ali saía com a sua vida purificada, representava a purificação. Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Vamos ver isso? Hebreus 10, 22. Hebreus 10, versículo 22. Olha o que Paulo entendeu sobre a pia. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. O interessante é que a pia ela era feita de um material inferior, de cobre. E ali era deitada a água. Nós podemos trazer aí uma analogia, né? Uma analogia para a nossa educação espiritual. Nós somos inferiores diante da grandiosidade de Deus. E aí Deus coloca a água do Espírito Santo em nossa vida para nos purificar e nos lavar e nos trazer a presença de Deus. Amém? Queridos,
o pecador, ao entrar, ele vinha só até aqui. E o que acontece? O sangue do cordeiro é que entrava e tinha acesso até aqui, que era onde havia cortina. Sabe, queridos, hoje nós temos acesso através do sangue de Cristo totalmente ao santuário. Aí mostra o processo. O Espírito Santo nos purifica. Nós morremos no altar para os nossos pecados, impressionados pelo Espírito Santo de Deus. E nós entramos agora com Cristo Jesus, lá dentro, na presença do Pai Celestial. Isso se confirma também em Efésios 1, versículo 13. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, quando você começa o processo de entender a sua condição de pecador, esse processo também é feito pelo Espírito Santo, como ele diz lá em São João 16, versículo 8. E o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o processo começa no nosso coração. Era o mesmo processo lá no santuário. O pecador, para ter consciência do seu pecado, era necessário que o Espírito Santo tocasse nele. E ele se convertesse a levar o cordeiro na presença de Deus. E através do sangue do cordeiro, ter acesso de novo à adoração, purificado pelo seu pecado. Querido, e isso acontece na nossa vida através do selo de Deus, que é o selo do batismo, que é o penhor do Espírito Santo em nossa vida. Ao sermos batizados, é a primeira purificação. E depois vamos continuamente nos enchendo do Espírito Santo, diariamente. Vamos ver Efésios 3. Efésios 3, versículo 16 e 17. Vamos nos enchendo continuamente do poder do Espírito Santo de Deus. Peço que Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Que poder? Mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados no amor de Deus. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele me convence do pecado. Eu vou até Jesus e confesso o pecado especificamente, como era no passado sobre o cordeiro. O pecador falava do pecado específico. Se eu adulterei com tal pessoa, assim, sim, peço perdão, Senhor. E ali era purificado o seu pecado. E agora o pecador era também o quê? Colocado no coração dele a pessoa de Cristo Jesus, através do poder que Deus concede, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, queridos. Lá dentro do santuário, havia outros elementos que nos ajudam a entender o processo também de restauração. Quais eram os elementos? Aqui, ó. Havia a mesa do pão asmo, né? O pão da proposição, e do lado de cá havia o candelabro, onde se iluminava todo o templo, onde havia um óleo especial para acender esse candelabro. Sem dúvida, queridos, a mesa da preposição representa a providência divina em nossa vida. E principalmente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. E lá em João 17:7, nós somos santificados pela essa palavra de Deus. Santificai-vos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Assim, nós passamos do reino das trevas para o reino da luz, sendo restaurados. E também tem um outro ponto, que é o óleo do candelabro. Está lá, ó, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, no Salmo 23:5. É o mesmo óleo que nós precisamos para umedecer nossa vida. Na história de Ezequiel 37, de 1 a 4, nós podemos ver o vale dos ossos secos. Ezequiel 37, 1 a 4. E aí Deus fala para Ezequiel: filho do homem, é possível que esses ossos ressequidos revivam? E Ezequiel fala: tu o sabes, Senhor. Então profetiza, filho do homem,
Dos quatro ventos que vem o Espírito. E o Espírito veio e reviveu aqueles ossos. Glória a Deus. Sabe, queridos, todo esse processo sempre será através de uma oração, seja sua ou quem sabe de alguém, a intercessão. Por isso que é importante você entender o que nós estamos falando aqui, o seu lugar secreto. A minha mãe, ela tinha o seu lugar secreto. Eu só fui descobrir isso depois. Quando eu comecei com 24 anos, eu comecei a ir para academia, curtir academia, e comecei a me envolver com a chamada lamba aeróbica. E nós começamos a participar de apresentações, eu gostava daquilo, e começava a ir na noitada, ainda não bebia, só gostava de sair. E eu tinha praticamente quase nascido na igreja, né? Eu me batizei aos 14 anos, mas minha avó já me levava para a igreja muito antes. Mas quando eu fiz 24 anos, eu comecei a curtir isso e comecei então a me afastar aos poucos da igreja. Eu começava a ir no culto de domingo e dizendo que eu ia no culto de domingo, colocava um short por debaixo, tirava a calça, enrolava, colocava numa mochila e ia para o baile. Era dessa forma que eu ia fugindo aos poucos dos braços de Jesus, né? E isso foi se aumentando gradativamente. Eu comecei a uma época de sair de segunda a segunda na noitada, de todas as casas de show e festas no Rio de Janeiro. Via Show, Olimpo, Tem Tudo, Mairuzinho. Nós gostávamos de sair na noitada. E aí de dançar, comecei a beber então. E cada vez eu ia me aprofundando nisso, né? Baile charme, tudo, né? Baile funk. Eu gostava de sair na noite e beber. Mas havia alguém que dobrava o joelho por mim. A minha mãe, e meu padrasto depois me contou, ficava de madrugada orando. E eu creio cada vez mais que as orações dela me livrou de muita coisa. Uma delas, eu estava saindo da Via Show uma vez com os amigos, e nós descíamos da Via Show e saíamos direto ali na Dutra, uma estrada grande aqui de expressa aqui do Rio de Janeiro. E quando nós viramos e saímos na Dutra, estávamos tudo alcoolizado, um caminhão imenso, uma Scania passou, e eu escutei o barulho da Scania. Brum! Não pegou porque os anjos de Deus ali escutaram e suplicaram a súplica da minha mãe na madrugada. Teve uma outra vez também que eu estava indo para um baile, saindo por de dentro do Complexo Alemão, e estava um tiroteio. E eu me abaixei ali no ônibus. E as balas, os tiros comendo, mas não fui atingido de novo a mão de Deus. Enfim, várias vezes, entendeu? Indo para um baile lá em Belfort Roxo, que eu fui convidado de um amigo. Enfim, a minha mãe sempre orava por mim nessas madrugadas. O interessante é que eu nunca me atentei a isso. Isso é o trabalho do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai nos trabalhando aos poucos. Mesmo lá no meio dessa situação, o Espírito Santo me livrava de certas coisas. Aí, um belo dia, minha mãe adoeceu. Adoeceu muito, 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 muito mesmo. Ela tinha dado 3 infartos. E ela foi internada no hospital. Lá no hospital, um amigo abriu a Bíblia dela e viu um pedido de oração escrito na mãozinha dela. E quando um dia eu estava indo, e ela ficou internada onde eu trabalho, no hospital, no CTI. E eu cheguei, o amigo falou assim: Roberto, você já viu o que tem dentro da Bíblia da sua mãe? Eu falei: não, o que tem? Vai lá dar uma olhadinha. E eu fui olhar e tinha um bilhetinho escrito pela própria mão dela, que o Roberto Gonçalves Júnior volte para a igreja, que ele aceite Jesus e aguarde a vinda dele, que ele se case e tenha uma família. E tinha o nome de outros primos também. Primos que Araújo, Cláudio, Denise, César, estava o nome lá dos meus primos nesse momento de oração. E aí eu lembrei que ela falava comigo que ela participava de um programa de oração na igreja, 40 madrugadas de oração. E aquilo marcou muito. Sabe, queridos, a minha mãe, ela faleceu
num dia de semana, se eu não me engano, foi uma terça-feira. E ali eu fiquei desabado, porque eu sou filho único, eu tinha minha mãe e meu padrasto, mas a minha ligação com meu padrasto era pouquíssima. E eu vi que a vida não tinha mais nenhum sentido. Eu tinha uns amigos muito queridos lá em Belfort Roxo, que estavam me dando suporte, mas naquela noite que minha mãe morreu, eu comecei, dentro do meu pensamento, a conversar com Deus, Espírito Santo, sem saber, mas conversando com Ele, falando: Senhor, por que o Senhor me deixou sozinho? Por que o Senhor me deixou tão sozinho nessa terra? Só tinha eu e minha mãe. E naquele dia, naquela noite, na verdade, eu chorei muito. E fomos para o enterro da minha mãe. De manhã cedo, a minha tia, que morava e mora no Espírito Santo, lá em Marataízes, ela chegou para o enterro da minha mãe, junto com meu tio, minha tia Lourdes, e ela foi na minha direção, e eu estava conversando com meu tio Paulo de lado, e ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim: você nunca vai estar mais sozinho. Deus vai estar contigo e eu também. Aquilo ali foi um raio do Espírito Santo sobre minha cabeça. Porque ali eu percebi que a minha oração na madrugada foi escutada por um Deus muito além do que vocês podem imaginar. E eu sei que vocês, quando tiverem esse contato de oração, vão ter a mesma sensação. A oração pós-túmulo da minha mãe me alcançou numa noite em que ela não estava mais comigo. Queridos, Deus mandou um recado através da minha tia. E aquilo me impressionou muito para voltar para a igreja. Além do documento, testamento que eu falo que minha mãe deixou, escrito no pedido de oração para suas próprias mãos, para que eu voltasse para a igreja, para que eu estivesse no caminho do Senhor. Sabe, uma das coisas que quando eu voltei para a igreja foi me tornar uma pessoa cada vez mais buscando a oração. E eu tenho aprendido muito nessa caminhada. Eu quis compartilhar com vocês só um pouco. E esse poder da oração aconteceu na minha vida. E o Senhor agora está me colocando para orar por outras pessoas. Eu tenho visto pessoas sendo salvas por Deus, porque eu clamo. Mas não é mérito meu, querido. É o Espírito Santo que age. Ele me coloca na frente de pessoas para que eu ore por elas. Mas não é mérito meu. Quem vai operar é Deus. Mas Deus quer que você, primeiramente, tenha uma solução na sua vida, que se chama comunhão com Jesus. Isso para mim é muito especial e deve ser para você também. É a primeira coisa que acontece. Ao orar, você é abençoado com a presença de Deus. Você está na presença de Deus. O lugar se faz sagrado, como já li para vocês algumas citações. Mas o maior de todas elas é que a sua vida também é colocada para ajudar as outras pessoas. Vamos ler aquele texto que eu gostei? Isaías 61. É um texto que eu leio muito na madrugada. Processo do Espírito Santo na nossa vida. Lá de João 16, queridos. É nos levar até aqui, olha. Isaías 61. Eu quero ler o versículo 3. O versículo 2. E apregoaram o ano aceitável, Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram. Ao estar na presença de Deus, você será consolado. Deus não falou que você não vai chorar, queridos, mas Ele fala que vai nos consolar. Deus nos prometeu que não passaríamos pelo vale da sombra da morte, mas Ele estaria conosco no vale da sombra da morte. E aí ele fala no versículo 13: e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Você pode estar chorando, mas o Senhor vai colocar uma coroa sobre a tua cabeça. Um óleo de alegria em vez de pranto. O óleo do Espírito Santo. Um manto de louvor em vez de um espírito angustiado. Esses dias me mandaram um vídeo. Eu estou gravando agora no período pós-enchente do Rio Grande do Sul. Foi horrível, né, amados? E mandaram um vídeo lindo de um
pessoal que canta música, louva a Deus depois que vê sua casa cheia. Você só pode louvar a Deus se o Espírito Santo te encher de louvor. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quem faz a obra na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Ele nos planta, ele nos fortalece, nos torna fortes em meio às tribulações, através desse contato maravilhoso da oração. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e continue me abençoando e me fortalecendo e fortalecendo vocês para sermos esses carvalhos de justiça. Oremos. Senhor Deus, Pai de toda a eternidade, querido amado Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu desejo é restauração em nossas vidas. Não de bens materiais, Senhor. Se alguém ainda tem essa ideia no coração, eu peço, Senhor, tira dele, Senhor. Tira essas escamas malditas da prosperidade na mente das pessoas, Senhor. Mas coloque o ponto principal no coração delas, que é a salvação, libertação do cativeiro do pecado, de deixar a gula, a avareza, a preguiça, a luxúria, a vaidade, Senhor. Ou seja, o amor a este mundo, a amizade com ele, Senhor. Nos coloque o amor a Ti, Pai. O amor ao Teu sacrifício, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Para que possamos ajudar outras pessoas a ver que nós fazemos parte de um lindo jardim. E somos fortificados. Usamos um óleo que nos refrigera. Ó, querido Espírito Santo, eu peço essa bênção para os ouvintes e os amigos. Pelo poder que o Senhor nos concede do alto céus, o Espírito Santo de Deus, vá, Senhor, vá a cada coração e haja. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, fique com Deus. E lembre-se, crie o seu lugar secreto. Deus te abençoe.